Olá, eu sou a Daniele e fico muito feliz de ter vocês aqui na finalização desses vídeos, na última parte dos nossos vídeos, que estamos falando bastante sobre o papel do professor, o que esperam de você, o que esperam de mim, o que esperam de nós, enquanto professores atuantes. Fico muito feliz e lisonjeada por poder compartilhar tudo isso com vocês e por vocês estarem aqui com a gente, comigo, até o último vídeo. Tá? Nesse último momento, eu vou começar falando com vocês um pouquinho sobre como encontrar as informações no site da BNCC, como encontrar as habilidades, as competências para cada ano, tanto na educação infantil até no ensino médio. Depois eu vou dividir com vocês alguns casos de dificuldades, de relacionamentos, alguns casos onde eu, enquanto professora, convivi com alguns alunos e que eu achei pertinente aqui dividir com vocês um pouquinho essas situações, que é assim que a gente aprende, né? Ouvindo o próximo e vendo como o próximo agiu em algumas situações. E no final, me permito falar um pouquinho sobre o papel do professor nesse momento de pandemia. É óbvio que é um assunto muito complexo e que renderia vários outros vídeos, mas eu fiz algo sucinto só para que a gente possa refletir dentro de tudo aquilo que foi falado em todos esses vídeos, como nós, enquanto professores, conseguimos ainda atingir o nosso objetivo mesmo dentro de uma pandemia, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Então vamos lá. Qual é o caminho para chegar nessas habilidades, nessas competências? Primeira coisa, vamos acessar o site. O site é basenacionalcomum.mec.gov.br. Acessou o site, a primeira página vai ser igual a essa imagem que eu deixei aqui para vocês. Bom, depois disso é só rolar um pouquinho a página para baixo que vocês vão ter essas três opções. BNCC para navegação, BNCC em PDF, BNCC em planilha, tá bom? Para navegação, você usa virtualmente mesmo no computador. Em PDF, vai gerar um arquivo para você salvar a base inteira, com todos os comentários, para você salvar no seu computador e utilizar, imprimir conforme você quiser. E BNCC em planilha, ela é o filtro que é feito para sua determinada faixa etária, para o seu ano, para a sua disciplina. Eu cliquei em filtro, né, na BNCC em planilha. Na hora que eu clico em BNCC em planilha, eu tenho três módulos diferentes. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vocês estão vendo aí na educação infantil que tem os campos de experiências e o grupo por faixa etária. No ensino fundamental vai ter a mesma coisa, só que no ensino fundamental nós vamos ter as disciplinas, né? Então, por exemplo, se eu quero saber uma planilha da disciplina de geografia do terceiro ano, eu vou clicar no item geografia, na disciplina geografia, na faixa etária do terceiro ano, vou em download e automaticamente vai gerar para mim um arquivo no Excel da planilha, assim como essa aqui, que eu fiz na matemática do primeiro ano, uma planilha exatamente igual a essa, com componente, o ano, faixa, unidade temática, objeto de conhecimento, habilidades, comentários, material suplementar e componente curricular, tudo certinho, bem filtrado para que você possa já começar o seu planejamento e elaboração do seu currículo. Legal, né? O que vocês não vão encontrar na BNCC é a prática para resolução de problemas e de conflitos e principalmente o olhar avaliador e o olhar de um professor que vai tentar ir a fundo ao seu aluno, não somente na aprendizagem dos conteúdos. É isso que nós vamos conversar um pouquinho agora, a partir de agora, tá? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Bom, e quando a gente está numa sala de aula recheada de crianças, crianças que são heterogêneas, crianças que cada uma tem a sua individualidade, a sua particularidade, as suas habilidades e as suas dificuldades. Não tem BNCC que nos ajude, não tem documento norteador para isso, não tem formação na faculdade que diga para a gente exatamente o que tem que ser feito. É aí sim que vai entrar em ação o papel do professor, aquele que é o sujeito transformador, aquele que não desiste, aquele que avalia, aquele que busca encontrar na criança aquilo que ela tem de melhor e ajudá-la em todas as suas dificuldades,
tá? É aquele professor que ele vai além do ensinar a ler e escrever. Ele ensina mais do que 1 mais 1 igual a 2. Porque para a criança poder aprender isso, ela precisa estar num equilíbrio, ela precisa estar pronta, ela precisa estar com a consciência, ela precisa estar preparada cognitivamente, socialmente, emocionalmente, para poder adquirir as aprendizagens. E se ela não está, ela vai ter dificuldades. Separei aqui para vocês 6 casos, vou tentar ser sucinta em cada um deles e tentar fazer com que vocês reflitam como vocês agiriam em cada um deles. Será que eu, enquanto professora, agi da maneira correta? Porque a gente sabe muitas vezes que nem sempre a gente consegue agir da maneira correta. Nem sempre a gente consegue agir da maneira que as outras pessoas agiriam. Então, eu queria que vocês refletissem também, tá bom? O primeiro caso é o caso de um aluno que eu tive, onde eu destaquei a desestrutura familiar e dificuldades na aprendizagem. Era um aluno de 2º ano que ele não conseguia se alfabetizar. A gente tentava o método tradicional, eu tentei o método fônico, eu usei bastante jogos com ele, trabalhei individualmente numa sala de aula que eu tinha 27 crianças. Eu planejei, organizei para que sempre, todos os dias, eu tivesse um horário onde eu pudesse, pelo menos em 20 minutos, em 30 minutos, ter um momento só com ele. Nas explicações que eu fazia na lousa, onde eu trago muitas crianças na lousa para participar, para perguntar, para ver exatamente como que elas estão aprendendo. Eu trazia muito ele, eu pedia para que ele fosse mais participativo, e ele gostava de participar até então. Mas a gente teve um problema e uma dificuldade enorme em trabalhar a alfabetização com ele. As atividades matemáticas, o raciocínio lógico matemático, ele era muito bom. Ele fazia cálculos mentais no 2º ano. Além do que outras crianças que já estavam alfabetizadas conseguiam fazer. Mas a dificuldade dele era na alfabetização. A dificuldade dele era no ler e escrever. Era como se ele tivesse um bloqueio, que a gente não conseguia atingir esse bloqueio. Então, a gente chamou a família, a gente foi tentar conversar com a família e foi tentar entender um pouquinho qual que era a estrutura familiar dele. E a gente viu uma grande dificuldade. Ele não tinha contato com o pai o abandonou quando era bebê. A mãe, pelo que a gente percebeu, não lidava muito bem com isso e não o ajudava a lidar muito bem com isso também. Ela era um pouco impaciente, nervosa, a gente não conseguia contar muito com ela para poder fazer um reforço escolar em casa. Eu preparei uma apostila para que ele pudesse ter pelo menos uma atividadezinha todos os dias em casa, igual ao dos amigos da escola, porque como ele já fazia atividades diferenciadas todos os dias comigo, eu achei prudente que ele tivesse pelo menos uma atividade onde ele pudesse sentir uma criança do 2º ano, porque ele percebia que todo mundo fazia uma atividade e ele fazia outra, porque ele não conseguia fazer a mesma que os amigos. Então, eu contava com a ajuda da família. Bom, se a família o ajudar, ele vai conseguir desenvolver essas atividades em casa na apostila, e isso para ele vai ser bom para a sua autoestima, né? Porque a criança ela precisa ter uma boa autoestima, ela precisa se sentir confiante que ela é capaz. E ele não se sentia assim quando ele via que ele fazia atividade diferente dos outros, mas ao mesmo tempo ele não conseguia fazer as mesmas atividades. Então a gente vivia aí num beco sem saída. Passei o ano todo tentando ajudá-lo, nas atividades separadas, em atividades para casa. A mãe não entendia muito bem, em alguns momentos ela chegou até a escola e questionar a minha postura enquanto professora por conta disso. Tivemos algumas conversas, alguns diálogos, e nós encerramos o ano com um pouco de progresso, porque esse aluno, ele demonstrava um avanço, ele demonstrava uma abertura para poder compreender e entender, né, através de um jogo, através de uma brincadeira, o fonema de uma letra, juntar as letrinhas para formar a sílaba, e dava 2, 3 dias, ele já não lembrava mais, né? A gente começou a avaliar e a tentar pensar talvez que ele precisasse de uma avaliação fora da escola, com especialistas. A família não aceitava, então a gente passou o ano todo, do 2º ano, nessa luta, né? De tentar fazer algo diferenciado para ele na sala de aula e de não ter uma resposta da família. Quando a gente encerrou o ano,
Eu tentei mostrar para a família todo o progresso que ele teve, porque é óbvio que a criança ficou um ano na escola, ela teve muito progresso, porém não conseguiu atingir aquele que era o objetivo principal para ele, que era a alfabetização. Mas atingimos outros objetivos. Eu deixei muito claro para a família isso. Falei, olha, mãe, ele não atingiu o objetivo que era da alfabetização plena, mas ele atingiu muitos outros objetivos que deixam a gente muito feliz. No próximo ano eu não estive nessa mesma escola, conversei com a professora que assumiu a turma, o trabalho continuou, as dificuldades com a família também continuaram, e ele foi para a avaliação. Né? Nessa avaliação, diagnosticou que ele tinha uma dislexia e também tinha alguns problemas emocionais, causados até mesmo por essa desestrutura familiar que ele tinha na casa dele. Hoje, atualmente, eu não sei como é que está a situação, porque eu já mudei de escola, não tenho mais contato com a professora, mas a gente acredita que as coisas tenham melhorado. Porque a partir do momento que você é avaliado, diagnosticado, você vai fazer um tratamento. E quando você faz esse tratamento, qual que é o resultado que a gente espera? Uma evolução. Então, eu espero que ele tenha evoluído bastante. Mas é isso. Muitas vezes a gente trabalha, luta, 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 mas a gente não consegue atingir o objetivo que a gente coloca para a criança. O importante é a gente não se frustrar. É a gente saber que a gente fez o melhor que a gente pôde e que pode ser que ela não tenha atingido o nosso objetivo, mas que outros objetivos e outros progressos com certeza ela teve. Legal, né? Bom, caso 2, afetividade. Tive um aluno com muita dificuldade na afetividade e a válvula de escape dele era ser agressivo. Ele era agressivo nas palavras, ele era agressivo nas atitudes, ele era agressivo fisicamente com as crianças. Então, ele se aproveitava de ter uma estrutura óssea maior, de ser maior que as outras crianças, para que ele batesse nelas, para que ele fosse um pouco mais estúpido muitas vezes com as outras crianças. Isso é no 3º ano. E eu não entendia muito bem quando ele podia ser dessa forma. Conversava com ele, tentava atingi-lo, tentava chegar próximo dele, mas ele sempre muito arredio, né? Ele sempre muito distante. Na escola já havia assim, um preconceito da figura dele, então todo mundo já o conhecia, inspetor, diretor, outros professores, e já olhavam para ele com um olhar de, olha, você só faz coisa errada. Né? Você é uma criança agressiva, temos que tomar cuidado com você. E eu achei aquilo um pouquinho ruim para ele, né? Um pouquinho desagradável. Então eu fui tentando aos poucos chegar perto dele. Todos os dias eu lia uma história que envolvia algumas crianças que agiam dessa forma também. E aí eu fazia um momento de conversa com todas as crianças da turma. E aí, aos poucos, ele foi se abrindo, aos poucos ele foi falando. A partir do momento que ele viu que outras crianças também se abriam, ele também começou a se abrir comigo. E aí a gente foi criando uma afetividade, foi criando um laço, eu comecei a defender ele de algumas atitudes que eram direcionadas a ele, mas que ele não tinha feito, porque isso acontece muito, né? A gente acaba tendo aquela visão daquela criança que é um pouco mais travessa, e tudo aquilo que faz, acredita-se que foi essa criança que fez. E muitas vezes não foi ela, né? É uma acusação injusta. Então eu comecei a defendê-lo disso e ele começou a perceber e ter em mim uma confiança. E conforme a gente foi conversando, eu fui observando e conhecendo essa criança e vendo aquilo que estava dentro dele, intrínseco nele, que ele não tinha contado para ninguém. Assim que ele me contou isso, que era algo um pouco sério que tinha acontecido com ele e que com certeza deixava ele um pouco mais agitado, um pouco mais agressivo, a gente levou isso à frente, conversamos com a diretora, chamamos a família, ele foi encaminhado para a psicóloga está fazendo um trabalho muito legal com ele, e aí a gente teve aí uma mudança, desde que a gente fez tudo isso e conseguimos, né, o contato com a psicóloga, teve uma mudança muito grande na escola. Tanto que as pessoas que o criticavam começaram a elogiá-lo, porque ele começou a se mostrar mais gentil, que era o que realmente ele era, mas ele não queria mostrar. De alguma forma ele queria chamar a atenção do lado negativo para que a gente pudesse olhar para ele, porque ele não era visto. Isso é muito sério. Quantas e quantas crianças não são vistas em suas residências e são mal vistas na escola pelas suas atitudes? Pessoal, a criança, ela é reflexo daquilo que ela vive.
Então, a gente precisa tomar muito cuidado ao puni-las ou ao simplesmente discriminá-las ou taxá-las de perfis que não são próprios dela. A criança está em transformação. Então, a gente não pode dizer que uma criança é assim. Ela está assim, mas nós vamos trabalhar para que ela possa mudar. E isso foi feito com ele, até hoje ele continua indo para psicólogo, ele continua tendo acompanhamento, a família também está sendo acompanhada, e aí isso mudou um pouquinho a realidade dele. Né? Então, foi fácil chegar a isso? Não foi fácil. Precisou de bastante persistência e de se abrir mesmo para ouvir a criança e despertar nela a confiança. Quando ela confia em você, você consegue chegar nela em lugares onde ninguém chega. Caso 3, criança com autismo. É aí que eu falo para vocês a importância de você ter um curso a mais, de você ter uma nova preparação, tanto no AEE como na educação inclusiva, na educação especial, ou mesmo na psicopedagogia, porque você consegue lidar melhor com crianças com necessidades especiais. Bom, desde que eu entrei na rede pública, eu sempre tive pelo menos um aluno com autismo em sala de aula, porque crianças com autismo hoje em dia estão aumentando cada vez maior a quantidade, a incidência de crianças que nascem com autismo. E essas crianças, por mais que a gente tenha algumas características que sejam comuns, não são todas crianças iguais. Uma criança com autismo não é igual a outra criança com autismo. Então, a gente tem que ter realmente um olhar e um estudo, por isso que eu falei para vocês, professor sempre estuda, está sempre estudando, porque a gente precisa conhecer quais são as características dessa criança, o que a define como autista e o que você pode fazer em sala de aula para ajudá-la. Nessa minha jornada, eu tive crianças que no primeiro ano, onde eu ensinava conteúdos de alfabetização e aprendia com uma grande facilidade, era o primeiro aluno a aprender, se alfabetizou aí em 2, 3 meses na sala de aula, porque uma das características que pode apresentar uma criança com autismo é essa capacidade maior para aprendizagem, por mais que ele poderia não verbalizar isso, porque ele falava algumas palavras, algumas frases, porém, ele não verbalizava tanto assim, mas você percebia nas atividades mesmo e naquilo que você propunha para essa criança. Eu tive um aluno no terceiro ano que ele já chegou alfabetizado, ele tinha muito receio nas aulas de matemática, não gostava de matemática, dizia que não sabia, e eles são meio enfáticos, eu não sei, não quero saber. Né? Algumas crianças são assim, esse aluno particularmente era assim, não sei, não quero saber. E aí eu tinha que, de alguma forma, entender como que eu ia ajudá-lo a mudar, não só mudar, mas talvez a entender, por um outro lado, que ele pode sim ser um pouquinho mais aberto a isso. E foi aos poucos. Mas além de trabalhar com isso, uma das principais dificuldades dele era a questão social. Ele não aceitava a intervenção de nenhuma outra criança, o contato com nenhuma outra criança. Comigo, sim, ele me abraçava, me beijava, pegava na minha mão, ele queria estar o tempo todo comigo. Tanto que ele sentava grudado na minha mesa, na minha frente. E isso é uma outra coisa importante. Esqueçam aquela ideia de que as crianças com necessidades especiais sentam no fundo da sala. Porque eu trabalhei em algumas salas de aula, fiz estágio em algumas escolas onde as crianças com necessidades especiais estavam sempre no fundo da sala. E isso, para mim, é um cenário mais aterrorizante possível e mais triste possível de uma sala de aula. Eu tive relatos de alunas minhas da pedagogia que, quando foram fazer estágios, viram a mesma coisa. Pessoal, criança com necessidade especial fica perto de você. Crianças mais agressivas ficam perto de você na sala de aula, porque é onde você vai conseguir ter maior contato com ela e um pouquinho mais de convivência e de afeto mesmo, de contato. Então, não as deixe longe, tá bom? Deixe perto de você. E esse aluno ficava pertinho de mim. E aí eu tentava, de alguma forma, a gente fazia atividades em grupo e ele não aceitava. A gente fazia atividades em dupla e ele não aceitava. É óbvio que eu tenho que respeitar essa característica dele, mas isso não quer dizer que eu não possa incentivá-lo, né? Que eu não possa estimulá-lo.
E isso foi feito aos poucos, eu fui contando uma história aqui, fui pedindo para ele ajudar uma criança ali, e ele gostava muito de ajudar, de se sentir, né, inteligente, de se sentir fazendo parte daquela sala de aula como uma chave importante. E aí, aos pouquinhos, ele foi começando a aceitar a aproximação de alguns, aí de outros e de outras crianças. E quando foi no final do ano, ele fazia atividades em grupo com todos os grupos. As crianças aceitavam muito bem ele. É óbvio que eu fiz um trabalho com eles, expliquei para eles qual era o perfil desse aluno, para que eles pudessem entender por que eu acabava de alguma forma, cedendo para ele algumas coisas que para as outras crianças não cedia. Então, eu precisava que as crianças entendessem isso. E eles entenderam, porque quando você explica com o coração, quando você é franco com eles, objetivo, direto, eles entendem. E eles começaram a me ajudar nessa busca também pela socialização desse aluno. E quando a gente conseguiu fazer isso, ele começou a participar um pouquinho mais das aulas e ele começou a querer aprender mais a matemática. E foi algo espontâneo, não precisei fazer nada. Quando eu dava atividades matemáticas em grupo, ele se envolvia e tentava participar muito mais do que antes. Isso foi um grande ganho. Então, eu foquei na socialização e consegui atingir a questão da matemática também. Um aluno que, com certeza, hoje eu sinto muita saudade. Próximo caso da inclusão. Eu coloquei caso 4 ali, mas eu vou corrigir, tá bom? No slide. O caso, são 7, na verdade. O caso 4 da inclusão, que é uma outra criança com autismo, só que ela ainda tinha outras comorbidades. Uma criança do 3º ano, não era uma criança verbal, ela teve paralisia infantil também, então ela tinha as mãos atrofiadas, ela andava com bastante dificuldade, tinha uma cuidadora o tempo todo na sala de aula, e eu fui substituir uma professora que tinha se afastado nessa sala. Ele ficava no fundo da sala desde o 1º ano, então isso foi um pouco mais difícil, porque para ele já era comum e seguro, confortável estar no fundo da sala. Eu até tentei trazer ele um pouco para frente, mas isso gerou nele uma certa inquietude, então eu voltei ele novamente para o fundo da sala, mas mudando um pouquinho a função, o papel dele na sala de aula. Ele passou de uma criança que fica no fundo da sala invisível para um protagonista. Então, todos os dias que eu ia contar uma história, eu trazia ele lá para frente da sala, a gente cantava uma música, ele me ajudava, batia palma com ele, fazia algumas brincadeiras, trazia alguma criança para vir junto com ele e bater palma, cantava uma musiquinha de abraçar, essa criança abraçava ele. E aí, na hora que eu fosse contar a história, eu colocava uma cadeira na frente da sala, ele sentava ali e ele ouvia a minha história inteira dali, porque ele gostava muito de história. E quando acabava a história, eu tinha que dar o livro na mão dele, ele folheava o livro todo, colocava na boca, tentava rasgar, era uma coisa até engraçada, mas porque acontecia todos os dias a mesma coisa. E aí depois ele mesmo ia e sentava lá no fundo com a cuidadora dele. E isso começou a dar para ele um protagonismo. Todos os dias as crianças esperavam que isso acontecesse. E quando ele não ia para a escola, eu não cantava música, porque eu queria que esse fosse o momento dele. E ele entendeu isso, porque a gente acredita que a criança não verbaliza, então ele não está aprendendo, mas ele aprendia sim, todos os dias. Então eu desenvolvia algumas atividades, algumas brincadeiras, algumas atividades para a cuidadora, porque era uma sala de 35 alunos de 3º ano, com crianças com outras dificuldades, com crianças com dificuldade em comportamento também. Então, isso consumia muito meu tempo em sala de aula. Então, eu deixava com a cuidadora um planejamento e algumas atividades que eu tinha desenvolvido em casa para que ela pudesse fazer com ele. Lógico que eu não iria trabalhar alfabetização com essa criança, não iria trabalhar os conteúdos de 3º ano com ele, porque ele não tinha preparo para isso. A presença dele em sala de aula era para a socialização dele,
das outras crianças, era para trabalhar também com a questão da coordenação motora, da praxia fina, praxia global, que como ele tinha as mãos atrofiadas, a gente tentava trabalhar isso com ele, e também para que ele pudesse ter um pouquinho mais de autonomia. Então, trabalhando com as mãozinhas dele com essa praxia fina, eu pensava que ele poderia, por exemplo, um dia pegar uma escova de dente sozinho, ou ele pegar na colher e se alimentar sozinho. Conseguir definir e reconhecer cores, por mais que ele não fale a cor, mas que ele consiga identificá-la, reconhecer. Então, era nisso que eu me focava no trabalho com ele. E pelo menos umas 3 vezes por semana, eu ia até a mesa dele, não levava ele para minha mesa, porque no caso dele, ele se sentia seguro lá no fundinho mesmo, onde ele estava. Talvez se ele não ficasse sempre no fundo desde o primeiro ano, ele não precisasse, né, disso, para se sentir seguro. Talvez se desde o primeiro ano ele sentasse na frente da sala, talvez desde o primeiro ano ele tivesse um outro tipo de posicionamento na sala de aula, direcionado pelo professor, ele pudesse ter uma outra postura no terceiro ano. Mas tem coisas que a gente tem que respeitar, né? Nesse caso, eu não tinha como mudar muito. Então, eu ia até a mesa dele e a gente fazia várias atividades repetidamente. Então, eu repetia muito a mesma atividade para que eu pudesse observar o progresso dele. E tal qual não foi o dia em que eu estava fazendo com ele uma atividade de desenhar em círculos, com canetinha, eu pegava na mão dele e ficava desenhando, contando uma história. Geralmente eu contava a história do Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque, a gente fazia pinturas amarelas, e aí ele pegou a canetinha e fez sozinho um círculo no papel, e eu e a cuidadora entramos em êxtase e choramos, porque foi o primeiro momento onde ele fez alguma coisa com autonomia. A criança aprende. Entendam isso, a criança aprende. Ela pode não te dar a resposta, mas se você observar, você vê que ela aprende. Então, isso para mim esse é um dos progressos que a gente conseguiu com ele. E nunca na minha vida eu vou me esquecer de cada uma dos momentos que a gente teve especial com essa criança. Eu vou falar melhor dele em outro vídeo com outro assunto, tá bom? Um outro caso que nós tivemos aqui, que é o caso 5 já, que é de dificuldade de aprendizagem, onde eu tratei 2 irmãos. Mas eu já não tratei mais como professora, mas sim como psicopedagoga, tá bom? Porque a gente, como psicopedagoga, quando você faz uma pós, você consegue ter um outro olhar. Então, o que eu fiz com essa criança, com esses 2 irmãos? Eles estavam no 2º ano, são filhos de uma amiga minha, um deles é meu afilhado. Eles estavam no 2º ano e totalmente em defasagem. A professora já não sabia o que fazer, porque ela também não conseguia dar conta de fazer atividade diferenciada com eles, por conta das outras crianças também. E aí a mãe estava desesperada, eles iam numa outra psicopedagoga, fazia fono, mas não tinha tanto resultado. Então eu comecei a conversar com eles, aí na casa deles uma vez por semana, conversa aqui, conversa ali, e eu comecei aos poucos a aplicar neles algumas atividades voltadas para o método fônico. Porque é assim, se você está tentando ensinar de um jeito que a criança não está aprendendo, você tem que buscar outros meios de ensinar. Então, as professoras estavam tentando ensinar para eles um método tradicional, né? E aí eu fui e tentei aplicar para eles o método fônico. E deu muito certo. Se você não conhece o método fônico, dá uma pesquisadinha na internet que você vai entender. Quando você trabalha com a noção de som da criança, né? Do som da letra. Então, você está juntando aí o B com o A para formar o Bá. E não somente você fala que B mais A é Bá. Você está mostrando para ela que existe uma lógica para isso. E está focada no som da letra. E aí eu comecei a trabalhar com os dois, com método fônico, com jogos, com brincadeiras, com lousinha, com atividades que eu mesma preparei, com outras que eu peguei da internet. E nós tivemos aí em 4 meses, um deles já estava alfabetizado e o outro estava quase alcançando a sua alfabetização. Continuei trabalhando com eles até o final do ano todo. Foram aí 8 meses de trabalho contínuo, 2 vezes por semana, e nós conseguimos um grande progresso. Terminamos o ano com os dois lendo, um já lendo e interpretando, que já é uma alfabetização mais consolidada, o outro lendo um pouco mais pausadamente, mas também conseguindo fazer uma boa interpretação, formando frases e também, simultaneamente, melhorando a questão da alfabetização matemática. Tudo isso porque a gente conseguiu mudar o método que estava sendo ensinado. Tá? Então, às vezes, você conversar com alguém,
com um amiguinho do lado, com o professor do lado, que você encontra novas ideias. Bom, o próximo caso, que é o caso 6, é uma criança inquieta. Eu tive uma aluna no 3º ano, no mesmo ano dessa criança com autismo que eu tive, que ela era extremamente inquieta. Ela sentava na primeira carteira da sala, porque se eu tirasse ela dali, ela não conseguiria dar conta de atividade nenhuma, não era alfabetizada ainda, e ela passava o dia ou conversando, ou se mexendo, levantando da carteira dela, jogando material no chão, era uma loucura. Nada daquilo que você tentava explicar para ela, ela realmente conseguia absorver. E isso me chamou a atenção. Comecei a conversar com a coordenadora, com a diretora. Vamos tentar avaliar, vamos tentar levar essa aluna para avaliação, porque alguma coisa ali não está dando certo, né? Tentei outros métodos, fazia atividade com ela separada na mesa, dependendo da atividade ela dava conta, dependendo da atividade não. Eu percebia que ela aprendia hoje, mas amanhã já tinha esquecido. Até que com muito curso a gente conseguiu falar com a família, conseguimos fazer uma avaliação e aí descobrimos que o diagnóstico dela era de PAC. Ela tinha dificuldade no processamento auditivo central. O que é esse processamento auditivo central? Não sei se vocês conhecem. É a capacidade que o sistema nervoso tem para traduzir as informações enviadas pela audição. Então, olha só, tudo aquilo que eu ouço, eu tenho um sistema nervoso que vai fazer a tradução, a capacidade de você entender. Ela tinha uma dificuldade aí, nesse processamento. Portanto, ela não conseguia relacionar a informação que ela ouvia para poder fazer a compreensão e a memorização desse som, dessas palavras. Por isso que ela era então inquieta, porque nada na sala de aula chamava a atenção dela, mas qualquer barulho que alguém fizesse, ela olhava. Ela podia estar sentada lá na frente. Se lá no fundo da sala a última criança derrubasse uma caneta no chão, ela olhava na hora, porque ela ouvia aquele som. Mas ao mesmo tempo ela ouvia o som do recreio, ela ouvia o som do sinal do passarinho lá fora, porque ela ouvia todos os sons ao mesmo tempo e não conseguia entendê-los e filtrá-los. Essa criança foi para o tratamento, faz tratamento até hoje, mudou muito, começou a ser medicada, porque é um tratamento um pouco sério, e hoje ela conseguiu se alfabetizar. Então, para que a gente conseguisse esse resultado, a gente teve que ter esse olhar e realmente procurar com a família uma ajuda para poder avaliar essa criança e entender qual era a necessidade real dela. E por último, o caso 7, eu coloquei aqui para vocês um caso de um adulto que eu tive na minha faculdade, na minha experiência como professora universitária, que foi uma aluna que quase desistiu da carreira, porque quando ela percebeu tudo aquilo que eu falava e que eu trazia para eles de experiências práticas vinculadas com a teoria, ela não se via naquilo, ela não se via trabalhando como professora. Ela não se via em sala de aula, ela foi fazer estágio e ela não se identificou. E ela queria largar o curso, porque era por falta de identidade. E eu conversei com ela, assim como eu conversei com a sala toda, e falei o seguinte, falei, gente, o ramo da pedagogia é muito extenso. Você não precisa trabalhar necessariamente só como professora. Você tem outras atividades, você tem outras funções. Você pode trabalhar aí como gestor, se você tem um perfil muito mais de liderança. Você pode trabalhar em empresas de aplicativos que vão desenvolver aplicativos voltados para a pedagogia, para a educação. Você pode trabalhar em editoras de livros didáticos, fazendo edição, ajudando essas editoras a desenvolver atividades que sejam próprias para cada faixa etária. Você pode trabalhar em pesquisa, em brinquedoteca, são diversas áreas. Então, não desista. Se você gosta da educação, mas simplesmente não quer ser professora, você tem muitas outras áreas que você pode se identificar e você pode trabalhar. É só você realmente se motivar e não deixar seu sonho para trás. Bom, algum desses casinhos, espero não ter ficado muito extenso. Tenho muitos outros casos para contar, só que vamos precisar de outros vídeos para isso, né? E para encerrar, a gente vai falar um pouquinho sobre o professor na pandemia do coronavírus. Qual é o nosso papel nisso? É óbvio que é muito difícil falar e conceitualizar isso, porque é um momento único. Nossa geração nunca passou por algo parecido e agora, depois de alguns meses, as escolas estão começando a entender e a encontrar soluções para esse grande problema e a se reestruturar.
Porém, como a gente conversou anteriormente, nem todas as escolas conseguem fazer isso. Porque se você não consegue ensinar presencialmente, você tem que ensinar virtualmente. E como fazer isso em escolas que não têm material, não tem recurso, não tem computador, não tem a internet? Como fazer isso para crianças que não têm acesso a isso e principalmente para professores que não têm capacitação, que não têm formação para isso? É muito complicado e é muito difícil. Então, a gente está num momento onde a educação realmente, assim como diversos outros setores, como a economia, acaba sendo muito prejudicada, né? Nós podemos dizer aí que esse ano é um ano onde as crianças estão, aquelas que têm acesso, estão conseguindo ter acesso a algumas informações, mas isso não vai garantir com que elas tenham a aprendizagem que elas teriam, obviamente, em sala de aula, né? Então, olha só, eu trouxe para vocês aqui um estudo do dia 9 de maio de 2020 do site Todos pela Educação. Aqui a gente vê que nesse estudo a gente encontrou a informação que 9 em cada 10 estudantes estão temporariamente fora da escola em resposta à pandemia do novo coronavírus. Muitas redes de ensino já suspenderam as aulas e estão lançando mão de soluções de recursos digitais de aprendizagem, né? Inspiradas, é óbvio, na EAD, dentro dessas dificuldades que a gente tem conversado. Tem saído algumas pesquisas também agora mais atuais, agora no mês de julho, dizendo que muitas dessas crianças que estão fora da sala de aula não voltarão pós-pandemia. Então, isso é um dado alarmante. Nós lutamos tanto para incluir as crianças em sala de aula, nós lutamos tanto para que tivesse uma quantidade grande de criança atuando em sala de aula, porém agora a gente já está vendo que o reflexo dessa pandemia a longo prazo será bem destruidor, certo? Pensando nisso, eu coloquei aqui para a gente alguns desafios dessa volta às aulas, né? Por que eu estou pensando nisso? Porque a gente já tem aqui no estado de São Paulo uma previsão de volta às aulas para o dia 8 de setembro. É lógico que vai ser uma volta às aulas gradativa, com todo um preparo da saúde e da educação. Mas vai ser bem desafiante, tanto para esse ano quanto para os próximos, né? Então, quais são esses desafios que a gente vai encontrar por aí? O impacto emocional nos alunos e profissionais da educação, o abandono e evasão escolar, que foi o que eu conversei com vocês agora, um retorno gradual com precauções com a saúde, cumprimento da carga horária exigida por lei, avaliação diagnóstica e recuperação da aprendizagem, o que vai ser um outro trabalho, porque em um sistema normal já é difícil com que você consiga fazer uma avaliação diagnóstica e você consiga recuperar essa aprendizagem ou essa defasagem da criança durante o ano, numa situação dessa mais difícil ainda. Uma comunicação frequente com os pais e responsáveis, a articulação entre as instituições locais que impactam a política educacional, uma contextualização das ações no nível da escola, vamos ter que refletir bastante nas ações da escola e contextualizar tudo isso, um atendimento intersetorial como esforço perene, institucionalização de políticas de recuperação da aprendizagem, como que nós vamos fazer para recuperar essa aprendizagem que ficou em defasagem durante esse ano, fortalecimento da relação família-escola e a tecnologia como aliada contínua. Será que agora nós vamos ter mais investimentos em tecnologia? Será que foi necessária uma pandemia para que a gente percebesse que a tecnologia ela deve estar presente em sala de aula e nas escolas? E falando um pouquinho sobre esse fortalecimento da relação família-escola. Muitos professores buscaram esse vínculo. Muitos professores criaram grupos de WhatsApp com os pais dos seus alunos, mandam as atividades por esse grupo, tiram dúvidas por esse grupo, ligam para as crianças para poder saber como elas estão, mandam vídeo. Isso eu sei que estão sendo feito por alunos tanto da rede pública quanto privada, de amigos e conhecidos meus, que têm sido bem atuantes. Porém, tem alguns profissionais que não têm feito isso, né? Que têm feito só mesmo a divulgação das atividades e cumprido o planejamento mesmo de conteúdo, conteudista. Mas o que o professor deve fazer agora?
qual que é a previsão e qual que é a orientação do Ministério da Educação, das secretarias, para o papel do professor? Bom, o professor agora, ele precisa ser um professor mais atuante e criar um vínculo com esse aluno. A proposta do segundo semestre qual é? Professor, crie vínculo com o aluno e com a família. Grupos de WhatsApp, vídeo aula, ligar para esses alunos, mandar e-mail, imprimir as atividades, pedir para os pais irem buscar na escola para aqueles que não têm acesso à internet, se comunicar com esses familiares, criar esse vínculo para que o aluno se prenda à escola, para que ele possa ter referência de professor, porque a criança precisa ter referência. Precisa ter referência do pai, da mãe e, numa situação escolar, do seu professor. O professor agora está tendo que avaliar o desempenho das crianças, como muitas vezes não tem como avaliar as atividades diariamente, ele vai avaliar a comunicação e a reciprocidade dessa família, dessa criança em relação às atividades. Então, o papel do professor agora está sendo praticamente esse: fazer com que a criança consiga aprender dentro da casa dela, né? Proporcionando para eles atividades, conteúdos e vídeos e tudo aquilo de recurso que for necessário, né, e possível para que essa criança tenha acesso, mas também garantir a criação do vínculo com essa criança, com esse aluno, o que é muito importante em qualquer situação. Pandemia, pós-pandemia, pré-pandemia, criar-se o vínculo é muito importante. Bom, é um desafio enorme, né? Ser professor já é desafiante, ser professor na pandemia é mais desafiante ainda, ser professor na pandemia na rede pública é 3.000 vezes mais desafiante, porém, a gente consegue chegar ao próximo daquilo que é possível ser feito quando a gente se dedica, quando a gente pensa em qual que é a função do educador. O que eu quis trazer para vocês um pouquinho é esse papel do professor, a importância de ser professor, a importância de você se ver como um sujeito transformador, é você também saber que você vai ter alunos onde você vai ter que avaliá-los e tentar encontrar soluções para os seus problemas, que muitas vezes outras pessoas não enxergam, e também você se ver como alguém que vai estar sempre em produção de conhecimento. Bom, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo, que vocês assistam todos os vídeos. Se gostarem, pode compartilhar com o pessoal aí, com seus amigos, com seus companheiros. Daqui para frente nós vamos ter outros videozinhos de vez em quando, voltados para a área da educação. Espero contribuir um pouquinho também para a função de vocês, para a arte de vocês de serem educadores. E se vocês gostaram, vou pedir mais uma vez, dá um joinha aí pra gente, deixa seu comentário. Se você não gostou, tudo bem, não tem problema, pode deixar sua crítica também. E a gente tá junto aí, nessa busca por uma educação melhor, por um mundo melhor e por sermos sujeitos de transformação, tá bom? Muito obrigada e até mais.